Boa noite, queridos e amados irmãos, a todos que nos visitam e a todos que nos acompanham pela transmissão. Eu os saúdo com a graça e a paz no nome do Senhor Jesus. Amém? É um privilégio muito grande para mim, novamente ter a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. E essa noite eu gostaria de compartilhar uma mensagem que veio de encontro ao meu coração muitos meses atrás. E eu gostaria de compartilhar com a igreja, tendo em vista a realidade de muitos irmãos que estão enfermos, de muitos familiares que têm se dispostos a cuidar, se esforçado a estar com esse ente querido para cuidar desse irmão, diante da realidade do nosso país, com a instabilidade dos três poderes, diante da realidade do mundo, com o colapso das relações internacionais comerciais e diante das guerras e rumores de guerras, onde a diplomacia não parece ser mais uma alternativa viável para resolver os conflitos, e as ameaças têm tomado lugar como objeto de barganha entre as nações. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite a graça em meio ao sofrimento. E eu convido a todos a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: É necessário continuar a gloriar-me, mesmo que isso não sirva para nada, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é permitido ao homem mencionar. Nesse homem eu me gloriarei, mas não me gloriarei em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mas mesmo que quisesse gloriar-me, eu não seria louco, porque estaria dizendo a verdade. No entanto, abstenho-me de fazê-lo, para que ninguém pense de mim além do que em mim vê ou de mim ouve, até mesmo sobre essas extraordinárias revelações. Portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muita boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Palavra do nosso Deus. Antes de nós iniciarmos a exposição desse texto, eu gostaria primeiramente de dar uma breve introdução histórica sobre o contexto da carta e principalmente sobre o contexto dessa passagem. A cidade de Corinto era o principal centro comercial do antigo Mediterrâneo e uma das cidades do Império com maior diversidade cultural. Controlava os acessos entre o Mar Egeu pelo porto de Cencreia e o Mar Jônico pelo porto de Lequeu. E devido a essa excelente localização, fazia de Corinto um centro comercial estratégico entre o Oriente e o Ocidente. A cidade tinha uma capacidade econômica incrível, havia prosperidade econômica, e por causa disso, pessoas do mundo todo visitavam a cidade de Corinto. E isso, infelizmente, facilitou a entrada de religiões estrangeiras, que aumentou a promiscuidade que já existia dentro da cidade. Porém, no topo dessa cidade, havia um templo dedicado à deusa do amor e da beleza, a deusa Afrodite. Fontes antigas como Estrabão, geógrafo romano do século I a.C., relatam que esse templo de Afrodite possuía mais de 1000 sacerdotisas prostitutas, prontas a cultuar essa deusa, realizando atos sexuais à luz do dia. Essa cidade tinha a fama, já era conhecida por todos, de ser uma cidade sexualmente liberal, centro do luxo, do prazer
e da sexualidade aberta. Porém, quando nós lemos Atos capítulo 18, está registrado o estabelecimento da igreja de Corinto durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, com o apóstolo permanecendo nessa cidade durante 18 meses, pregando e ensinando a palavra do Senhor. Após esse período, ele desce para Antioquia e inicia a sua terceira viagem missionária. É a partir desse momento que o apóstolo passa a se comunicar com a igreja por meio de cartas. O consenso dos estudiosos críticos é de que Paulo tem escrito no total 4 cartas à igreja de Corinto. Porém, uma ala minoritária desses estudiosos defende a hipótese de até 5 cartas. Essa hipótese vem por conta de base da teoria de partição, referências internas, análise literária e práticas editoriais antigas. Porém, como tem a ausência clara de evidências que comprovem essas 5 cartas, nós aceitamos a hipótese de que Paulo tem escrito 4 cartas com base no relato bíblico de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, e 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 3 e 4, capítulo 7, versículos 8 e 9. E meus irmãos, a igreja de Corinto foi a igreja mais problemática que Paulo teve de lidar em todo o seu ministério. Inserida dentro desse contexto da cidade, Corinto passou por diversos problemas, como divisões e partidarismo, imoralidade sexual, litígio entre irmãos, ou seja, divergências, abuso da liberdade cristã, desordem no culto, negação da ressurreição de Jesus Cristo e o acolhimento de falsos apóstolos. E é diante de toda essa situação que Paulo escreve uma primeira carta à igreja de Corinto. Essa carta ela foi perdida, nós não temos mais acesso nos nossos dias atuais. Essa carta sofreu um desgaste físico ao longo do tempo, porque ela não foi preservada por meio da fabricação de cópias. Paulo escreve uma segunda carta, que é a nossa 1 Coríntios na Bíblia canônica. Ele escreve uma terceira carta, considerada a carta severa, a carta dura, uma carta que gerou arrependimento entre os irmãos da igreja de Corinto. Porém, de igual modo, essa carta não foi preservada, ou seja, ela não foi copiada. E Paulo escreve uma quarta carta à igreja, que é a nossa 2 Coríntios, na Bíblia canônica, que nós estamos meditando essa noite. E fazendo uma síntese geral, dos capítulos de 1 a 9, Paulo vai fortalecer seu relacionamento com os irmãos da igreja, com os membros firmemente ao seu favor. Dos capítulos restantes, do 10 ao 13, ele vai alertar contra os perigos espirituais que eles enfrentam da parte dos falsos apóstolos e que juntos eles deveriam reagir contra essa ameaça, reagir contra esses homens. Dada essa breve introdução histórica, nós podemos agora iniciar a exposição da nossa carta, da nossa passagem. E essa noite eu pretendo compartilhar com os irmãos 6 verdades a respeito da graça em meio ao sofrimento. E a minha oração é que essas 6 verdades possam entrar no seu coração. Assim como muitos meses atrás, essas verdades entraram no meu coração. E que você não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Então eu peço que mantenham suas Bíblias abertas para iniciarmos a exposição. Diz assim o versículo 1. É necessário continuar a gloriar-me. Meus irmãos, em uma primeira leitura nós podemos acreditar de fato que Paulo estava se gloriando dele mesmo, porque ele diz, é necessário continuar a gloriar-me. Se você lê esse texto de forma isolada, você vai acreditar nisso. Mas devemos ver exatamente o que está acontecendo. Esses homens que se consideravam apóstolos estavam adentrando a igreja de Corinto e se orgulhando das suas qualidades, das suas qualificações. Entre elas, da sua oratória, do seu conhecimento, da sua descendência abraâmica, de serem servos de Cristo, de terem visões e revelações do Senhor, a tal ponto deles provocarem a igreja dizendo o seguinte, que as cartas de Paulo eram duras e fortes, mas a sua presença pessoal era fraca e a sua pregação não impunha respeito. E Paulo, diante desse cenário, ele precisava se defender desses falsos apóstolos. Esses homens pregavam um evangelho triunfalista, nada diferente do que nós vivemos hoje.
onde nós verificamos pregadores contemporâneos que distorcem a palavra do Senhor para benefício próprio. Existe nos nossos dias, no nosso meio, o evangelho legalista, onde você tenta impor elementos para a salvação, para a fé. Enquanto isso, tem o evangelho triunfalista, que foca somente na vitória, no poder e no prestígio pessoal, aonde é observado por todos os membros da igreja. E esses homens, eles faziam isso, eles davam ênfase na vitória, no poder e no prestígio. Diferente do apóstolo Paulo, que ele dava ênfase nas coisas que verdadeiramente importam. Ele dava ênfase no sofrimento, na fraqueza e na cruz, como marcas do verdadeiro ministério cristão. Meus irmãos, o chamado desses homens não vinha de Cristo. O poder desses homens não procedia do Espírito Santo. A palavra que eles pregavam não procedia das Escrituras. E a vida deles não estava baseada na integridade. E era dever e responsabilidade de Paulo, que havia fundado essa igreja, combater esses falsos apóstolos. E é justamente isso que Paulo vai fazer. Então, quando ele diz, é necessário continuar a gloriar-me, o que Paulo, na verdade, está fazendo, utilizando da ironia. Ele está utilizando da ironia e do mesmo método dos seus opositores. É como se ele dissesse assim, vocês querem se orgulhar, se gloriar daquilo que vocês são e daquilo que vocês têm? Pois então eu vou fazer o mesmo. E Paulo, ele faz. Esses homens traziam os seguintes argumentos. Eu sou hebreu. E Paulo respondia, eu também sou hebreu. Eu sou descendente de Abraão. Paulo respondia, eu também sou descendente de Abraão. Eu sou servo de Cristo. Eu também sou servo de Cristo. Ele apresentava da mesma maneira, mas ele apresentava o contraponto. Ele deixou bem claro para esses homens dos sofrimentos e das angústias que ele passou por conta de Cristo. No capítulo 11, ele vai dizer o seguinte, são servos de Cristo? Sou ainda mais. Muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, em chicotadas sem medida, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. E ele sobreviveu. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 dia e 1 noite em mar aberto. E se os irmãos derem continuidade ao discurso de Paulo, ele vai dizer tantos outros perigos que ele passou na sua caminhada ministerial. Então ele vai mostrar que nós não devemos nos gloriar nas nossas qualidades, nas nossas qualificações. Devemos nos gloriar tão somente nas nossas fraquezas, nas nossas limitações humanas, porque nós somos completamente dependentes do Senhor. Então, quando os irmãos lerem, é necessário continuar a gloriar-me, Paulo está utilizando da ironia e do mesmo método dos seus opositores, mostrando que ele não é diferente desses homens, mas o grande contraste entre eles é que ele prioriza e valoriza o sofrimento, a cruz, as verdadeiras marcas do ministério de um cristão. E o versículo 1 prossegue dizendo, mesmo que isso não sirva para nada, passarei as visões e revelações do Senhor. Uma das acusações desses homens é que Paulo não tinha visões tão gloriosas ou visões tão grandes quanto esses homens supostamente afirmavam ter. O que nós sabemos que é uma inverdade, porque quando nós lemos Atos dos Apóstolos, sabemos que Paulo teve muitas visões. Ele teve a visão no caminho de Damasco, onde o próprio Senhor Jesus o comissionou para ser apóstolo e pregar entre os gentios. Ele teve 2 visões em Jerusalém. Ele teve uma visão em Troade, onde o Espírito Santo o envia para pregar na Macedônia. Ele também tem uma outra visão na própria cidade de Corinto. Então, afirmar que Paulo não tinha visões tão grandiosas era uma inverdade, porque Paulo tinha muitas visões do Senhor, mas ele não se orgulhava, ele não se gloriava de nenhuma delas. Mas é curioso o fato porque Paulo ele não vai descrever nenhuma dessas visões. Pelo contrário, ele vai descrever agora uma visão inédita, uma visão que até então não havia sido registrada ou falada. Paulo escondera essa visão durante 14 anos e agora ele vai revelar à igreja de Corinto e aos seus opositores.
E ele diz, mesmo que isso não sirva para nada. Por quê? Porque seria apenas como uma forma de ostentação, apenas como uma forma de se gloriar, como esses homens também faziam. Mas ele vai apresentar essa visão para se defender, mas ele vai deixar bem claro que ele não se gloria dessa visão. Pelo contrário, ele se gloria somente nas suas fraquezas. Então, agora nós vamos observar que visão grandiosa foi essa que o apóstolo Paulo teve. E nós vamos expor palavra por palavra, porque muitas vezes é difícil compreender esse texto. Então, a partir do versículo 2, acompanhem comigo. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é permitido ao homem mencionar. Agora eu pergunto para a igreja, que homem era esse? Paulo ele acaba de afirmar, conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Que homem é esse? É o próprio apóstolo Paulo. Alguns autores gregos utilizavam de um recurso que você contava a sua própria experiência em terceira pessoa quando você tinha vergonha de contar o seu próprio relato. Esse mesmo recurso utilizado por autores gregos também era um estilo rabínico. Eles utilizavam esse recurso descrevendo a sua própria experiência na terceira pessoa para não se gloriar de si mesmo. Ou seja, para não chamar a atenção de si mesmo. E Paulo está tão comprometido em mostrar que para ele nada serve essa visão como forma de ostentação, que ele vai utilizar esse recurso. Então ele vai dizer, eu conheço um homem, mas esse homem é ele mesmo. Então quando os irmãos lerem numa próxima oportunidade, e vocês verificarem, conheço um homem, é o próprio apóstolo Paulo falando aqui. Mas ele utiliza esse recurso que era usado tanto por gregos quanto pelos rabinos. E observem, Paulo teve essa experiência em Cristo 14 anos atrás. Se você fizer um cálculo mais ou menos, aproximadamente, da época que Paulo escreveu essa carta, no ano 52, 53, alguns afirmam 54, 55, recuar 14 anos foi muito próximo no início do seu ministério. E ali ele teve essa visão que com certeza, meus irmãos, o encorajou no ministério. E ele diz, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Arrebatado. Ele foi transportado ao terceiro céu. Se nós verificarmos outros personagens bíblicos que passaram por essa experiência, os irmãos devem se lembrar do apóstolo João. João pastoreava a igreja de Éfeso, até que o imperador Domiciano da época o exilou na ilha de Patmos. E ali no seu cativeiro, o próprio Senhor Jesus se revelou para ele e o arrebatou, o transportou aos mais altos céus. E naquele local, ele viu e escreveu, registrou as coisas que haverão de acontecer, certamente haverão de acontecer. E hoje nós temos acesso a isso, nós temos o livro de Apocalipse. À semelhança do apóstolo João, Paulo também foi arrebatado. Mas agora é curioso essa expressão, terceiro céu. O que isso significa, meus irmãos? Significa dizer que existem 3 níveis? Existem 3 céus? Isso é possível? Os irmãos já ouviram falar em relação a isso? O fato de existir 3 céus? Mas um teólogo luterano alemão, John Albert Bengel, descreveu de forma tão corretíssima o seguinte: o primeiro céu é a atmosfera visível. É o céu que nós verificamos todos os dias. São as nuvens. Aqui em Manaus, você só vê o céu azul, com sol e forte. Em outras regiões, você vai ver o céu nublado. Você vai ver o céu chuvoso. Esse é o primeiro céu. A atmosfera visível. O segundo céu é o universo. E nós temos estudado com o professor Kelson sobre os atributos de Deus na criação. É o universo e tudo que nele existe. Os planetas, o nosso sistema solar, a Via Láctea, a nossa galáxia, as galáxias, os bilhões e bilhões de galáxias que existem nesse universo,
os buracos negros, as supernovas, as constelações, as estrelas massivas. É tudo o que existe no universo. E o terceiro céu é a morada de Deus. É o local onde transcende o tempo e o espaço. É onde habita a glória de Deus, a presença de Deus. Os judeus consideravam como o céu dos céus. Porque existiam 3 níveis de céus. E meus irmãos, imagine vocês serem arrebatados ao terceiro céu. A morada de Deus. Onde habita a glória do Senhor. Foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. E que grandioso, que maravilhoso isso. Que visão gloriosa. Uma visão que certamente o encorajou no ministério. Mas ele não vai parar por aí. Ele vai descrever agora, dizendo: se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Aqui Paulo deixa aberto ambas as possibilidades. Se foi no corpo, se foi só em espírito. E aqui eu não quero entrar na discussão teológica sobre dicotomia e tricotomia. Sobre corpo, alma e espírito. Mas o fato é que Paulo não sabe, Deus o sabe. E aqui, de forma direta ou indiretamente, ele está combatendo o postulado gnóstico que já existia naquela época. Os pensadores acreditavam que a matéria é inerentemente má. O nosso corpo é corrompido. E para termos a pureza de verdade, a nossa alma deve ser separada do nosso corpo, que é corruptível. Ou seja, uma alma pura, uma alma santificada. Uma alma que realmente vai experimentar o esplendor da criação. Mas Paulo não concorda com esse postulado, apesar de deixar aberta ambas as possibilidades. Porque esses irmãos da igreja também, alguns deles negavam a ressurreição de Jesus Cristo, a ressurreição corpórea. E nós sabemos que isso não é verdade, isso vai contra as Escrituras, isso vai contra a palavra. Porque a semelhança de Jesus Cristo, quando o Senhor voltar com poder e grande glória, nós seremos ressuscitados com o nosso corpo físico, mas o nosso corpo será glorificado. Nosso corpo estará na potência máxima, no ápice da capacidade humana, e não conseguimos mensurar como será o nosso corpo. Mas o fato é que nós habitaremos em novos céus e nova terra, corporeamente à semelhança de Jesus Cristo. Então ele combate de forma indireta ou diretamente esse postulado gnóstico que havia naquela época. Mas ele não sabe se isso aconteceu no corpo ou se foi fora do corpo. E no versículo 3 ele vai reafirmar isso. E sei que esse homem, se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é permitido ao homem mencionar. A visão dele foi completamente espetacular, a ponto dele nem conseguir descrever o que ele viu, e muito menos o que ele ouviu. A maioria dos escritores da nossa palavra, eles utilizam de elementos humanos para descrever as visões que eles tiveram. Eles fazem comparações com coisas que eles já conhecem aqui na Terra. E assim eles conseguem descrever, e assim podemos ter a possibilidade de imaginar como foi essa visão. Mas o que Paulo viu foi inexprimível. Ele ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é permitido ao homem mencionar. Ele não conseguiria nem descrever essa visão, e ele também recebeu uma restrição do próprio Senhor para que não contasse essa visão com detalhes. Palavras inexprimíveis. Eu gosto de um exemplo que utilizam, que é como se fosse um turista. Um turista que viaja para outro país, conhece da cultura, conhece da culinária, conhece do idioma, conhece dos locais, e quando ele retorna para os seus familiares, para os seus amigos, ele vai fazer uma descrição do que ele viu. Mas a pessoa que está ouvindo nunca vai ter uma descrição 100% do que aconteceu, porque não viveu a experiência. Não viveu a experiência. Mas aqui a esfera de Paulo é tão superior que ele não consegue descrever palavras inexprimíveis, as quais não é permitido a um homem mencionar. Então, meus irmãos, se a acusação desses homens que se diziam apóstolos
de que Paulo não tinha visões tão grandiosas assim, acaba de cair por terra. Porque Paulo acabou de escrever que foi arrebatado ao terceiro céu, ouviu palavras inexprimíveis, das quais ele não tem nem permissão de comentar. Então a tese desses homens cai por terra. Mas agora vem o principal. O principal não é essa visão. O principal não é essa visão. É o que vem a seguir. Versículo 5. Olha só o que diz. Nesse homem eu me gloriarei, mas não me gloriarei em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. A primeira verdade que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite é: não se glorie em si mesmo. Não se glorie em si mesmo. Paulo se orgulhava das suas fraquezas, das suas limitações humanas, situações que evidenciavam a sua fragilidade e a sua dependência de Deus. Todo ser humano, em alguma medida, ele é orgulhoso. Todo ser humano, eu e você, nós somos orgulhosos em alguma medida. Porque nos gloriamos e nos orgulhamos das nossas qualidades, das nossas qualificações. Eu citei aqui alguns exemplos. Nós nos gloriamos na nossa capacidade, na nossa competência, na nossa empresa, no nosso emprego, na nossa faculdade, na nossa estabilidade financeira, na nossa família e na nossa saúde. E quando vem a desgraça em alguma dessas áreas da nossa vida, o que acontece? Nós esmorecemos. Tudo aquilo que nós falamos de que dependemos do Senhor, cai por terra porque nos desesperamos. Ficamos tristes, abatidos, desamparados, sem perspectiva. Muitos entram em depressão e até mesmo ansiedade. Por quê? Porque confiamos na nossa própria força. Mas Paulo nos ensina que a nossa confiança não deve estar em quem eu sou, o que eu posso fazer, mas deve estar em quem Deus é, no que Ele já fez e no que Ele há de fazer. Essa deve ser nossa confiança. Devemos submeter todas as áreas da nossa vida, meus irmãos, na presença de Deus. E não nos gloriar disso. Porque, da mesma forma que Deus concede, que Deus abençoa, Deus também toma. E muitas vezes nós não entendemos o significado disso, não compreendemos o propósito por trás disso. Mas Deus, na sua soberania, no seu propósito, Ele faz dessa maneira. E tudo que nós podemos fazer é o quê? Confiar no Senhor. Confiar em Deus. É por isso que Paulo não se gloria nas suas qualificações, nas suas qualidades. Ele é hebreu, ele é descendente de Abraão, ele é servo de Cristo. Plantou igrejas em toda a província da Ásia Menor. Mas ele dá ênfase no seu sofrimento, no que ele passou por amor à igreja, por amor a Jesus Cristo. E é nisso que ele se gloria, é nisso que ele se apega. E é da mesma maneira que eu e você devemos fazer. Então a primeira verdade é essa: não devemos nos gloriar em si mesmos. Porque toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso sustentador, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, Ele é o Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas, não há causa para Ele, que não há solução. Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo Deus amanhã. Ele é todo-poderoso, Ele é onipotente. Então, meus irmãos, quando vier as circunstâncias mais adversas sobre a minha e sobre a sua vida, apenas proclame com a sua boca e diga: bendito seja o nome do Senhor. O nome do Senhor. É fácil falar isso? Não é. Mas não vivemos de explicações, nós vivemos de promessas. Vivemos de promessas. A nossa fé está baseada nisso. Devemos confiar em Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa alma. E muitas vezes isso não é fácil, mas é exatamente isso que nós devemos fazer. Então a primeira verdade essa noite: não se glorie em si mesmo.
E vocês concordam comigo que Paulo tinha todos os motivos para se gloriar? Ele tinha. Tudo aquilo que esses homens, esses falsos apóstolos acusavam Paulo, ele tinha. Então ele poderia se gloriar. Mas olhe comigo o versículo 6. Nesse homem eu me gloriarei, mas não me gloriarei em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. E ele continua. Mas mesmo que quisesse gloriar-me, eu não seria louco, porque estaria dizendo a verdade. No entanto, abstenho-me de fazê-lo, para que ninguém pense de mim, além do que em mim vê ou de mim ouve, até mesmo sobre essas extraordinárias revelações. Então ele fala, eu não seria louco se eu quisesse me gloriar, porque eu tenho todas as razões, eu tenho todos os motivos para fazer isso. Mas eu abstenho-me de fazê-lo, para que ninguém pense de mim, além do que em mim vê ou de mim ouve, até mesmo sobre essas extraordinárias revelações. Paulo queria que nós o observássemos, simplesmente, meus irmãos, como um irmão em Cristo. Como um irmão em Cristo. Um irmão que também tem lutas, aflições e dores, como eu e você temos ao longo da nossa vida. Mas que suportou todo esse sofrimento, confiando no Deus Todo-Poderoso. Ele não queria que essas visões fossem o palco do seu ministério, ele não queria. Diferentemente desses homens, desses falsos apóstolos, que apresentavam apenas aquilo que eles eram excelentes, a sua oratória, o seu conhecimento, de que linhagem procediam, eles cobravam para pregar. Não, Paulo está aqui apegado somente nas suas fraquezas. E ele quer que nós observemos ele como um irmão, que também tem lutas, que também tem dores, que também tem aflições, mas suporta e supera tudo isso com base no Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus que eu confio e que você confia. Mas agora, vem um contraste nos seus relatos. Ele acaba de nos evidenciar uma revelação gloriosa. E meus irmãos, qualquer um de nós que tivesse uma revelação dessa, no domingo seguinte estaria aqui no púlpito compartilhando essa visão para os irmãos. Mas Paulo ele guardou durante 14 anos. E de forma forçada, ele foi obrigado a revelar para a igreja e para os seus opositores. Mas agora ele vai fazer um contraste, porque depois de ter essa visão, de ter o vislumbre das bênçãos celestiais, Paulo ele vai compartilhar uma coisa inédita também, que provavelmente os irmãos da igreja de Corinto não sabiam. O que é? Que ele estava sofrendo e sendo atormentado. Então observe comigo, a partir do versículo 7, parte B. Portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. A segunda verdade que aprendemos com essa exposição é que o sofrimento ele é inevitável, até mesmo na vida de um cristão. É inevitável. Paulo agora está relatando que ele está sofrendo e sendo atormentado. E não tenham dúvidas de que Deus sabe equilibrar em nossas vidas bênçãos e sofrimento. Que Ele não sabe equilibrar a sua glória em nós e os fardos da vida. Deus equilibra, porque todo sofrimento na vida de um cristão tem um propósito, tem uma razão, tem um motivo. E como eu disse, muitas vezes nós não compreendemos isso, não sabemos quais são os propósitos e desígnios de Deus. Às vezes, uma situação acontece com a gente e apenas anos depois, refletindo sobre o que aconteceu, nós entendemos o quanto isso foi precioso para o nosso crescimento na fé. Então, o sofrimento é inevitável, até mesmo na vida de um cristão. E o próprio Senhor Jesus afirmou isso no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele diz: no mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis. Por quê? Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. O próprio Senhor Jesus passou por sofrimento, tribulações e aflições, mas Ele venceu o mundo. Ele venceu. Então é inevitável, meus irmãos. E nós não podemos acreditar, nós não podemos confiar nessa falsa teologia que muitas vezes é disseminada
nas igrejas de que amar e servir o Senhor Jesus não inclui sofrimento, não inclui tribulação e não inclui perseguição. Muito pelo contrário, isso acontece. As pessoas que creem nisso, que pelo fato de você crer no Senhor Jesus, você não vai passar por mais nada ao longo dessa vida, Deus vai lhe abençoar em tudo quanto você fizer, não é o evangelho verdadeiro. Porque o evangelho verdadeiro, você tem que carregar a sua cruz. Você tem que carregar o fardo. Você vai sofrer também. Você vai sofrer tribulação e vai sofrer perseguição. Como muitos irmãos ao redor de todo o mundo têm sofrido. Mas nós ainda temos o privilégio de estar no culto, de louvar o Senhor, de meditar na sua palavra. É inevitável o sofrimento até mesmo na vida de um cristão. Então as pessoas que creem nesse falso evangelho de que não há sofrimento, não é a verdade. O verdadeiro evangelho é aquele que tem a cruz, o sofrimento e a fraqueza como marcas do verdadeiro ministério cristão. Porque nós somos completamente dependentes do Senhor. É Ele que nos sustenta por meio da sua graça, por meio da sua misericórdia. Como nós vimos pela manhã, se Deus resolvesse mudar, seríamos fulminados. Deixaríamos de existir. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, que se renova a cada manhã, nos preserva. Nos preserva, meus irmãos. E agora nós vamos entrar numa das mais calorosas discussões teológicas que nós temos atualmente. O seguinte termo: foi-me posto um espinho na carne. Esse é um debate já antigo, de muitos séculos. Não vou ser eu que vou responder, um seminarista, enquanto muitos teólogos já tentaram responder, mas o fato é que a Bíblia não nos dá mais detalhes do que seria o espinho na carne, mas nós temos hipóteses e suposições do que poderia ser. Então eu cito algumas daqui para vocês. Calvino acreditava que o espinho na carne eram tentações espirituais. Lutero acreditava que era a perseguição dos judeus. A palavra grega aqui é skolops, que denota literalmente uma estaca pontiaguda. E essa palavra só aparece uma vez em todo o Novo Testamento. Não há mais um registro disso, ou seja, nenhuma pista da palavra do Senhor sobre o que supostamente seria isso. E Paulo também não oferece maiores detalhes que certificam o que de fato seria o espinho na carne. Mas aqui eu devo concordar com uma terceira possibilidade. Teólogos e estudiosos modernos como John Stott e John MacArthur, eles acreditam que o espinho na carne de Paulo se referia a uma deficiência física crônica. E eu particularmente acredito nisso, por conta da linguagem corporal, onde ele diz que foi na carne e da permanência da aflição até o final do ministério do apóstolo Paulo. E aqui tem uma lista formulada pelos teólogos das possíveis doenças que podem ter afligido o apóstolo Paulo: epilepsia, gagueira, enxaqueca. Quantos irmãos têm enxaqueca aqui? Certeza que tem muitos irmãos. Paulo poderia ter enxaqueca também. Ataques de febre, de malária e deficiência visual, sendo esta mais apoiada porque existem versículos bíblicos que comprovam esse relato da possível deficiência visual. E se os irmãos pesquisarem, nós temos, tanto em Atos dos Apóstolos, quanto em outras cartas que Paulo escreveu sobre essa deficiência visual. Só que não para por aí. Porque ele diz: foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Ou seja, um mensageiro de Satanás? E a pergunta que eu faço aos irmãos? O pastor não pode responder essa pergunta. Esse espinho procedeu de Deus ou de Satanás? Porque ele diz claramente: foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Então, a resposta correta é que é de Deus. Deus colocou esse espinho na carne de Paulo. Mas por que você tem tanta convicção nessa afirmação? Por causa do propósito. Por quê? Para que eu não me tornasse arrogante. Meus irmãos,
aqui tem uma clara dificuldade na igreja brasileira. Uma clara dificuldade. Mas antes disso, é pelo simples fato de que Satanás ele não vem ensinar ninguém. Os irmãos concordam comigo. Satanás não vem dar lição de moral em ninguém. Satanás vem para matar, roubar e destruir. Ele fica à espreita, procurando alguém a quem possa devorar. Mas o nosso Deus é tão misericordioso, Ele é tão poderoso, que Ele utiliza as circunstâncias mais adversas da nossa vida, o mal que o inimigo muitas vezes semeia na nossa vida, e o transforma segundo a sua soberania, segundo o seu propósito, em bem em nossas vidas. Então, apesar de haver um mensageiro de Satanás que estava atormentando Paulo, Deus usou isso para que o apóstolo não se tornasse arrogante. Por conta de quê? Por conta das suas visões e revelações do Senhor. Eram grandiosas essas revelações. Ficaria suscetível Paulo cair no pecado do orgulho. Mas Deus, na sua soberania e na sua vontade, utiliza um mensageiro de Satanás que estava atormentando Paulo para que ele não se tornasse arrogante. E isso nos ensina, meus irmãos, a terceira verdade. Satanás está no controle soberano de Deus. Não podemos compreender isso absolutamente. Como o pastor Jorge disse, quando nós formos aos céus, nós perguntaremos diretamente de Deus como é que funcionava tudo isso. Mas os irmãos devem se lembrar de um exemplo clássico da palavra sobre a submissão de Satanás debaixo da mão poderosa de Deus. Basta os irmãos lerem o livro de Jó. E já conhecem o relato. Quando os filhos dos anjos, os filhos de Deus, vieram ao encontro do Senhor, Satanás também veio. E é engraçado porque Deus é o primeiro que instiga a pergunta a Satanás: de onde tu vens? De passear e de rodear a terra. E Deus pergunta: observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, que se desvia do mal. E Satanás confronta Deus. É lógico que ele vai lhe adorar. O Senhor concede tudo o que ele deseja. Ele prospera. Ele enriquece. Ele tem muitas ovelhas. Ele tem muito ouro, muita prata. É claro que vai adorar o Senhor. Aqui claramente Satanás está estabelecendo a tese de que nós obedecemos o Senhor pelo aquilo que nós temos, por aquilo que Ele nos concede, como um objeto de barganha. Se eu estou prosperando, então eu vou confiar em Deus. Então eu vou ficar seguro em Deus. E o que Deus diz? Tudo bem então, você tem a permissão, toque em tudo que Ele tem. Só não toque nele. Satanás está no controle soberano de Deus. E nós sabemos o que acontece. Jó ele permanece firme. E ele diz a clássica frase: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando os filhos de Deus se reúnem novamente, Satanás foi novamente. E novamente Deus instiga Satanás. De onde vens? De passear e rodear a terra. Observaste o meu servo Jó? Mesmo você intentando o mal contra ele, ele permanece firme. Homem íntegro, reto, que se desvia do mal. E Satanás novamente acusa. Pois então, tudo bem, pele por pele. Porque tudo quanto o homem tem, ele dará pela sua vida. E Deus responde, tudo bem. Você pode tocar no seu corpo, somente não retire a vida. E é justamente isso que acontece, Satanás toca em Jó. E ele fica com feridas terríveis, que se os irmãos verificarem, ele raspava a pele. E os cachorros vinham lamber suas feridas. E a própria esposa, a própria mulher dele, deixa ele. Amaldiçoa esse Deus e morre. E naquela condição, o que Jó responde? Você está louca. Os maridos não podem dizer isso para suas esposas, porque com certeza vai dar confusão em casa. Mas Jó responde, você está louca. Deus, ele dá o bem, ele não haveria de dar o mal também? Vou permanecer firme. E a palavra disse que em tudo que Jó disse, ele não pecou. Então Satanás está no controle soberano de Deus. E eu separei uma frase muito interessante de Martim Lutero, que ele diz que
Satanás é como um cachorro na coleira, e Deus é o guia. Satanás só vai até onde Deus permite. Se ele tenta ir avançar um pouco, Deus ele puxa a coleira. E não compreendemos 100% como isso de fato ocorre. Mas o fato é, meus irmãos, a terceira verdade é que Satanás está no controle soberano de Deus. Mas infelizmente, como eu disse, grande parte da igreja brasileira acredita que Deus está num confronto de forças iguais contra o império das trevas governado por Satanás, como se fosse uma queda de braço, onde ora Satanás está ganhando, ora Deus está ganhando. Mas isso não é verdade, porque Deus é todo poderoso, não há quem o afronte, não há quem o confronte. Satanás está no controle soberano do Senhor, ele o usa segundo o seu propósito. Não há esse confronto de forças iguais, porque Deus já venceu. Nós temos a certeza já da vitória. Como as Déboras costumam falar, a vitória é nossa, em nome de Jesus. É simplesmente isso, meus irmãos. Então, mesmo quando Satanás vier atacar as nossas vidas com as circunstâncias mais adversas, Deus, na sua graça, na sua misericórdia, transforma o bem, o mal, em bem, segundo o seu propósito. E graças a Deus por isso. Grande graça é isso, meus irmãos. Então, Satanás está no controle soberano de Deus, meus irmãos. E o sofrimento é inevitável, até mesmo na vida de um cristão. Mas diante dessas circunstâncias, o que nós devemos fazer? Confiar no Senhor. Estar na dependência dEle. E de que forma nós estamos dependentes do Senhor? Por meio da oração. Então observe comigo o versículo 8. Pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim. Paulo, ele ora, ele clama ao Senhor. E a igreja já tem estudado isso nos lares, com o nosso livro. A oração é a arma mais poderosa de um cristão. Sem oração, a nossa vida espiritual é fraca, é fria. Não tem sentido. A base de todos os ministérios da nossa igreja e a base de todas as áreas da nossa vida deve estar baseadas em quê? Na oração. A oração não é um objeto de barganha, onde você se comunica com Deus e faz uma troca com Ele. Se o Senhor me der tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Eu vou estar aqui todo domingo na escola bíblica dominical, se o Senhor me der um aumento no trabalho. Eu estarei firme no Senhor se o Senhor me curar. Não é um objeto de barganha, meus irmãos. A oração é a demonstração de que nós somos insignificantes e de que Deus é tudo e todo-poderoso. A oração é conectar as fraquezas humanas com a onipotência de Deus. É o nosso momento que nós estamos completamente rendidos aos seus pés, dependentes dele. Porque nós sabemos que tudo que nós temos e tudo que nós somos é pela graça do Senhor. Ela é pela misericórdia. E outra pessoa que fez exatamente isso também foi Jesus. Jesus ele também orou 3 vezes no jardim de Getsemane. Mas Deus não afastou o cálice dele. Pelo contrário, ele o fortaleceu, um anjo o acolheu naquele momento. E ele ficou com as forças revigoradas. E da mesma maneira, Paulo também está orando 3 vezes. E a quarta verdade que nós aprendemos apenas com esse versículo é que o sofrimento gera constante dependência do Senhor. Eu não sei se os irmãos têm essa mesma impressão, mas quando nós estamos passando por dificuldades, parece que esse é o momento que nós ficamos mais próximos do Senhor. E não deveria ser assim, porque nós deveríamos buscar o Senhor a tempo e fora de tempo, independentemente da circunstância, seja no sofrimento, seja na alegria. Mas não fazemos isso. E parece que em meio ao sofrimento, nós ficamos mais fervorosos, nós buscamos mais ao Senhor. O sofrimento é pedagógico, o sofrimento ensina. O sofrimento gera constante dependência do Senhor. E é justamente isso que Paulo faz aqui. Ele ora.
Então não olhe o seu sofrimento como um fardo. Olhe como uma oportunidade para Deus ensinar mais a você sobre quem Ele é, sobre o que Ele já fez e sobre o que Ele pode fazer na sua vida. Mas é claro, meus irmãos, que é muito fácil falar isso. Na prática, é difícil. Mas nós devemos entregar todo o nosso ser, todo o nosso coração diante do Senhor. Diante do Senhor. Independência dEle, orando ao Senhor. Pedindo para que Ele nos fortaleça. Todos os dias. A cada dia que nós não oramos e não meditamos na palavra, é um dia que ficamos completamente mais expostos ao ataque de Satanás. E é nesses momentos, quando vêm as dificuldades, que nós esmorecemos, porque não estamos firmes no Senhor. Mas Paulo, passando por esse sofrimento, por esse tormento, ele ora a Deus. Ele ora ao Senhor, ele se entrega diante dele e ora 3 vezes para que ele tirasse esse espinho da carne. É a dependência, meus irmãos. E agora eu pergunto, você crê que Deus responde orações? Você crê? Então observe que o Senhor diz para Paulo. Observe. Mas ele me disse, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele orou, pediu 3 vezes que tirasse esse espinho dele. Deus ouviu a oração. E o que aconteceu? Paulo foi curado? Não. Paulo não foi curado. O que ele disse? A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas vezes nós oramos com uma expectativa. Uma expectativa de que Deus responda conforme nós estamos orando. Mas a vontade não é nossa, a vontade é de Deus. E Deus, Ele faz da maneira como Ele quer, segundo a sua soberania, segundo o seu propósito. E diante dessa oração, a resposta de Deus foi clara: eu não vou te curar. Eu não vou te curar. Eu vou te capacitar. Eu vou te encher com força. Eu vou te encher de graça. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Na sua fraqueza. A quinta verdade é que o sofrimento nos traz o fortalecimento do poder de Deus. Do poder de Deus. Novamente, não é fácil. Porque às vezes passamos por dificuldades e nós oramos pedindo ao Senhor para que Ele corresponda àquilo que nós queremos. Mas não é sempre assim que Deus responde às orações. Não é assim. Mas, meus irmãos, é a graça que nos capacita, é a graça que nos faz viver, é a graça que nós somos salvos, nós somos resgatados, é por meio da graça que o Senhor nos sustenta, é por isso que não devemos nos apegar naquilo que nós temos, naquilo que nós somos, mas devemos nos apegar em quem Deus é, e no seu poder, no que Ele há de fazer, no que Ele pode fazer, e no que Ele já fez. O que Ele já fez por você? O que Ele já fez por mim? Ele entregou o seu único filho para morrer na cruz, para pagar o preço pelos nossos pecados. Como foi dito pela manhã, como que aquele que é imutável, aquele que é infinito, aquele que é grande, aquele que é todo-poderoso, se manifestou em forma humana, viveu como nós, teve fome, teve sede, foi tentado, foi provado, mas em nada disso ele pecou. E ele morreu, morte de cruz, derramou o seu sangue, pagando o preço pelos meus pecados e pelos seus pecados. Meus irmãos, que bênção, porque o Senhor nos traz fortalecimento com seu poder. O poder de Deus é suficiente para nós suportarmos as nossas dores físicas. Eu não sei o que os irmãos estão passando aqui essa noite. Eu não sei se você tem alguma enfermidade, eu não sei se você tem uma tribulação em casa, eu não sei se você está passando por uma instabilidade financeira, se você está procurando emprego, se você perdeu um ente querido, se está acontecendo uma circunstância adversa na sua vida. Saiba que o poder de Deus é grande para o capacitar com força e viver segundo o seu propósito.
Não é fácil muitas vezes, mas o Senhor nos capacita, o Senhor nos concede graça. E para isso nós devemos ficar em constante dependência do Senhor, em oração, nunca esmorecer. Eu costumo dizer que o nosso principal problema não é orar, é permanecer em oração. Porque muitas vezes nós oramos 1, 2, 3 semanas, mas começa a diminuir o ritmo, não somos fervorosos na oração. Nós não oramos até que Deus nos responda. Nós esmorecemos, mas devemos viver todos os dias em constante dependência do Senhor. E é por isso que é tão importante, como igreja, como família de Cristo, como unidade, como corpo, sustentar uns aos outros. É cobrar, é perguntar, é saber como está o dia da pessoa, é saber o que tem passado no seu coração, se ela está firme na fé, se ela está fervorosa, ligar para ela, conversar. Porque da mesma maneira como o mundo se organiza, se estabiliza para atacar a igreja, da mesma forma nós devemos nos organizar, nós devemos nos fortalecer para poder combater o mundo, para pregar o evangelho, para que nenhum de nós possa cair nas garras do inimigo. Como o ferro que afia o ferro. Assim deve ser a nossa igreja, meus irmãos. Fortalecida uns pelos outros. Pela graça do Senhor Jesus. Pela graça do Senhor Jesus. Como eu disse, não vivemos de explicações, vivemos de promessas. Os nossos sentimentos mudam. Uma hora estamos alegres, outra hora estamos tristes, com raiva, estabilizados, mas Deus nunca muda. As promessas do Senhor nunca se alteram. E devemos nos apegar não a nós mesmos, mas no Senhor, que é todo poderoso para fazer um milagre em nossas vidas. Paulo orou, Deus respondeu. Agora observe a resposta de Paulo. Versículo 9, parte B. Por isso, de muita boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Percebam que a circunstância não mudou. Paulo ainda está sendo atormentado com um espinho na carne. O que mudou foi a perspectiva. A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muita boa vontade, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque o poder de Cristo repousa sobre mim. Quais são as suas fraquezas? Você sabe? Nós sabemos naquilo que nós somos capazes, naquilo que nós somos bons, naquilo que nós nos orgulhamos e temos o privilégio de ter. Como eu citei, nosso emprego, nosso trabalho, nossa faculdade. Mas quais são as nossas fraquezas? Qual é a minha fraqueza, qual é a sua fraqueza? É bem aí que o poder de Deus repousa. É bem aí que nós somos fortalecidos. E é nisso que nós devemos nos gloriar e devemos orar e devemos meditar. Nas nossas fraquezas. Para que o poder de Cristo repouse sobre nós. E quando vier as circunstâncias mais adversas na nossa vida, vamos dizer que nem Jó. Deus tomou, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Estaremos firmes. E isso serve como testemunho. Porque o evangelho que nós pregamos não é simplesmente de palavras, mas também de atos. Eu costumo dizer que atos falam muito mais do que palavras. Porque não adianta todos que passam por esse púlpito pregar algo e não viver isso. Cai por terra todo o argumento, todo o ensinamento. Então, muitas vezes, nessas circunstâncias adversas, as pessoas que não conhecem Cristo vão nos olhar e dizer: como é que você está tão calmo assim? Como é que você está tão em paz? E é aí que Deus dá a oportunidade para você evangelizar. Não, a paz vem do Senhor. É o Senhor que me capacita, é o Senhor que me fortalece. É o Senhor que me dá ânimo para viver um dia de cada vez. É Deus, meus irmãos. Então, se você quer ter o poder de Deus repousando sobre você, glorie-se nas suas fraquezas.
E não naquilo que você tem, naquilo que você é, ou naquilo que você pode fazer, mas em quem Deus é, no que Ele já fez e no que Ele há de fazer. E agora, meus irmãos, já partindo para o último versículo. E esse versículo é muito lindo. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Que paradoxo. Que paradoxo. Quando nós somos fracos, então é que somos fortes. Mas complete essa frase. Não diga essa frase separada, não. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Complete. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. E assim você vai poder testemunhar do amor do Senhor. O que determina a vida de um indivíduo não é o que lhe acontece, mas como reage ao que lhe acontece. É dessa maneira. Os irmãos sabem que fui afligido com muitas doenças nos meus pulmões, no meu estômago, e por conta dessas doenças eu fiquei impossibilitado de dar continuidade nos estudos do seminário. E eu me arrependo profundamente agora porque a primeira coisa que eu fiz quando soube dessas notícias e tive que voltar foi perguntar para Deus, por quê? O Senhor me levou, por que o Senhor está me trazendo de volta? Isso eu fiquei remoendo no meu coração muitos meses em casa. Mas agora eu entendo o propósito de tudo isso. Se não fosse pela doença, o Senhor não teria fortalecido o meu coração a aprender coisas que em circunstâncias normais eu não aprenderia. Ele não me daria o privilégio de estar no acampamento dos adolescentes e cuidar de um quarto tão maravilhoso. Ele não me daria o privilégio de estar com os irmãos aqui essa noite, ministrando esse testemunho. Deus, Ele responde segundo a sua vontade. E pela graça de Deus, Deus respondeu da maneira como eu gostaria, porque eu estou completamente curado agora, irmãos. Não há mais enfermidade. Foram longos 10 meses nesse processo. E o Senhor respondeu da maneira como eu gostaria. Mas nem sempre é assim, para deixar claro. Nem sempre é da maneira como nós gostaríamos. Mas o Senhor é misericordioso e mesmo que Ele não me respondesse, qual seria a resposta? A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E para finalizar, eu quero compartilhar a última verdade. O sofrimento nos faz olhar para a eternidade. Quantas vezes você já pensou no paraíso? Quantas vezes? Você almeja que esse dia chegue? Pastor, ninguém respondeu, pastor. E olha que eu não perguntei se era hoje. Aí que ninguém ia responder mesmo. Quantas vezes nós pensamos no paraíso, meus irmãos? Quantas vezes? É nos momentos mais difíceis da nossa vida que recordamos que tudo isso vai passar. Que as enfermidades que os irmãos estão sofrendo aqui essa noite vão passar. Pode não ser nossa vida, mas tenha certeza que em novos céus e nova terra, você terá o corpo perfeito, o corpo glorificado, não será mais acometido de nenhuma enfermidade. Nos céus, nós viveremos eternamente com o nosso Criador, conhecendo cada vez mais dele. Nós conheceremos os atributos do Senhor na criação. Nós conheceremos mais da sua eternidade, do seu poder, da sua grandeza, da sua misericórdia, do seu amor, de todas as suas características. Nós conheceremos ele por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Não haverá mais choro, não haverá mais doenças pulmonares, não haverá mais câncer, não haverá mais diabetes, não haverá mais pressão alta, não haverá mais morte, não haverá mais choro, ranger de dentes. Haverá alegria, paz, contentamento. E viveremos eternamente com o Senhor com o corpo glorificado. Romanos 8,18 diz:
Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. E é justamente nisso que nós devemos nos apegar para o resto das nossas vidas. Meus irmãos, não fiquemos presos a esse mundo, a essa terra. Busquemos não acumular tesouros terrenos, mas tesouros espirituais. Aproveite as oportunidades que você tem de ministrar, de evangelizar, de pregar a palavra. Aproveite as oportunidades de estar em comunhão com seus irmãos aqui na igreja. Viva a vida. Não como o mundo vive, mas como o mundo vive, mas viva a vida para a glória de Deus. Para a glória do Senhor. E como o pastor falou, alguns já estão fazendo a curva, já estão fazendo ali, né? Mas nos céus, nós nos encontraremos e juntos estaremos com o Cordeiro, adorando e glorificando o Senhor pelos séculos dos séculos, de eternidade a eternidade. E quem crê nisso, diga amém. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos nesse momento, coloque-se diante do Senhor nesse momento. Coloque as suas enfermidades, coloque as suas dificuldades, coloque as circunstâncias adversas que você tem passado na sua vida, coloque diante do Senhor. Ore pedindo para que Ele lhe conceda fortalecimento, para que Ele lhe conceda poder, meus irmãos. E mesmo que Ele não responda da maneira como você gostaria, a graça do Senhor é suficiente nas nossas vidas, é suficiente na sua vida. E saiba que tudo isso, as enfermidades que estamos passando, as instabilidades entre governos corruptos e governos falhos, as guerras e rumores de guerras, tudo isso passará e viveremos com o Senhor em um reino de paz, de amor, de alegria, de contentamento e de bondade. Que você possa sair desse local com essas 6 verdades no seu coração. Oremos. Pai amado, Criador dos céus e da terra, graças nós te damos, Senhor, por mais um dia na Tua presença, Deus. Muito obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, de estar diante da Tua mesa, de estar diante da ceia, do pão e do cálice, Deus. Porque o Senhor enviou o Seu único Filho para morrer naquela cruz, derramou o Seu sangue para pagar o preço pelos nossos pecados. Nós não merecíamos tamanha misericórdia, tamanho amor, mas o Senhor nos amou primeiro, Deus. Muito obrigado por isso, Pai. Senhor, que não nos gloriemos em nós mesmos, Pai. Não, Senhor, que possamos nos gloriar tão somente nas nossas fraquezas, Deus. O sofrimento é inevitável, Pai, até mesmo nas nossas vidas, que cremos no Senhor, mas o Senhor já tinha nos alertado, Pai. O sofrimento nos gera constante dependência do Senhor. Satanás, o inimigo das nossas vidas, Pai, está no Teu controle soberano, Deus. Oh, Pai, nos faz olhar também para a eternidade, Deus, porque tudo isso aqui passará, Senhor. Tudo passará, Deus. O sofrimento, Pai amado, gera fortalecimento no Teu poder, Deus, e muito obrigado por isso, Pai. Que essa igreja possa caminhar juntas, Senhor, até o momento em que o Senhor voltar. E que possamos fortalecer uns aos outros, Deus, a ajudar da maneira como nós, com os nossos recursos, com tudo aquilo que nós temos, e na oração, Pai. E assim possamos proclamar o Teu Evangelho, tanto em atos quanto em palavras, Senhor. Muito obrigado por tudo, Deus. Esteja nos abençoando, hoje e para todo sempre. Amém e amém.